Estamos aqui no Web Summit e um dos temas que começou logo a ser abordado desde o início foi a segurança. Hoje em dia, eu acho que, aliás, aqui no podcast, ainda recentemente, tive aqui uma conversa muito profunda com um português que está em Inglaterra e que está muito envolvido na segurança das empresas e também dos dados. E hoje em dia eu acho que isto é o grande tema é a minha opinião. Estou aqui com o Ricardo Pinto da HAPT2, porque eles têm aqui uma tecnologia que pode ajudar as empresas, sobretudo as empresas, em defender os seus dados, em defender aquilo que é seu. Já vamos falar um bocadinho sobre isso, mas não sei se concordas ou não, Ricardo, mas de facto hoje em dia nós temos na mão muitos dados e há muitas empresas a tirarem partido disso. Sim, Nuno, é exatamente isso que tu estás a dizer. Na verdade, todas as empresas que têm dados valiosos têm um problema para resolver, que é a segurança dos seus dados. E o problema que nós estamos a resolver é que, infelizmente, com as tecnologias tradicionais que existem hoje em dia, de bases de dados, nós não conseguimos garantir a segurança dos dados. Porquê? Porque os dados estão guardados numa base de dados tradicional e esses dados podem ser manipulados por quem tem acesso aos mesmos. Portanto, o principal suspeito, a principal pessoa que pode ser influenciada nesse tipo de situações é o administrador da base de dados, ou até pode ser hackeada, a base de dados pode ser hackada e os dados podem ser alterados subrepticiamente e aí não se consegue saber quem é que efetivamente alterou os dados. Portanto, o que acontece com a base de dados tradicional é que nós não conseguimos ter uma garantia de que os dados foram ou são exatamente aquilo que deveriam ser e não foram alterados por alguém com intenções de os alterar para seu benefício próprio. E o nosso produto que nós estamos a desenvolver, que é o Blockbase, que é um produto financiado pela União Europeia através do Portugal 2020, é um produto que tenta resolver esse problema através da utilização de blockchain. Portanto, nós utilizamos blockchain para guardar bases de dados dentro do blockchain. E no fundo o que nós fazemos é guardamos todas as operações relacionadas com a estruturação de uma base de dados e com toda a gestão de dados de uma base de dados dentro do blockchain, como se fosse uma espécie de mecanismo de log. Portanto, temos o histórico de todas as operações que foram feitas e depois com esse histórico podemos sempre montar novamente a base de dados e chegarmos até ao estado atual da mesma e assim temos a certeza de que temos o histórico todo certinho da base de dados e ninguém conseguiu manipular aquilo, ou se manipulasse estava no histórico que nós conseguimos descobrir. Como é que, e falando tecnicamente, como é que vocês conseguem isso e dar garantias às empresas que de facto é que hoje em dia já toda a gente desconfia de toda a gente? Pois, isso aí é entrar nos detalhes do Blockbase, portanto, eu vou tentar explicar isto da forma mais simples possível, ou seja, o Blockbase é um intermediário aqui apenas, no fundo, nós estamos a fornecer um software que vai ser utilizado por service requesters, portanto, por pessoas que necessitam do software e por service providers, que são aqueles que querem fornecer a segurança. E no fundo o Blockbase garante que existe um modelo económico que incentiva tanto aqueles que necessitam do serviço como aqueles que querem fornecer o serviço que cumpram com com as regras do jogo para garantir que existe efetivamente segurança. Isso é o coração do Blockbase. Aqueles que fornecem o serviço são incentivados a fornecer um serviço de qualidade porque têm em jogo moedas do Blockbase que perderão essas moedas se falharem a qualidade de serviço. É como se tivessem que cumprir com um SLA, um Service Level Agreement desse serviço. Portanto, na verdade, quando nós queremos guardar um conjunto de bases de dados no Blockbase, do ponto de vista do utilizador, aquilo que ele está a fazer é requisitar uma base de dados online, semelhantemente ao que se faz com o serviço cloud, só que essa base de dados vai ser fornecida por provedores desse serviço que estão no mundo fora, que descarregaram o software de servidor e que fornecem esse serviço mediante um modelo económico que foi acordado entre aquele que requisitou o serviço e aqueles que querem fornecer o serviço. Portanto, são entidades completamente desconhecidas para nós que têm um interesse em fornecer o serviço exatamente por causa desse modelo económico. Logo, a nossa base de dados fica guardada sob blockchain, distribuída sob blockchain por essas diversas entidades e nós logo por aí temos a garantia da integridade dos dados porque estão assentes em blockchain e temos a garantia da disponibilidade dos dados porque estão distribuídos ao longo dessas entidades todas. Portanto, resumidamente é isso. Há uma terceira componente aí muito importante, que é a parte da confidencialidade dos dados, porque acontece que quando nós estamos a publicar dados
que são guardados por entidades terceiras que não conhecemos de lado nenhum, provavelmente temos todo o interesse em garantir que esses dados são confidenciais. Portanto, temos uma parte criptográfica da nossa solução que permite encriptar, portanto, cifrar todos os dados do lado do cliente, portanto, do lado da pessoa que está a requisitar o serviço, antes de os mandar para aqueles que fornecem o serviço para serem guardados. Portanto, são essas três componentes: é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados. E, curiosamente, são exatamente essas três questões que estão no cerne da segurança de informação. Vamos lá falar um bocadinho do vosso projeto, da vossa empresa. É uma empresa portuguesa? Sim, a HP2 tem origem portuguesa. Neste momento a gestão é francesa. É uma empresa que nasceu em Portugal em 2005. Neste momento está em muitos países. Somos no total 5.000 funcionários. Portanto, a HP2 é também tem uma empresa-mãe que é a HIQ, que nasceu com a HP2. A HIQ neste momento é responsável, é dona de 40 e tal empresas, se não estou em erro, pela Europa. A HP2 é uma empresa portuguesa que tem 400 funcionários. O grupo tem 5.000 funcionários na Europa. A HP2 está em 12 países, se não estou em erro, neste momento. Fala-me lá um bocadinho, para quem nos está a ouvir e que tenha interesse em saber mais e ir à procura dos vossos serviços, o que é que deve fazer e onde é que deve ir procurar mais informação? Bem, nós estamos na internet, estamos em Picoas, portanto é ir ao nosso site, hp2it.pt, é contactar-nos, não sei o número de cor, mas podem contactar-nos facilmente, encontram-nos em Picoas, portanto podem visitar-nos a qualquer momento, portanto somos muito fáceis de encontrar nesse sentido. Que tipo de serviço é que vocês, exatamente que tipo de serviço é que fornecem às empresas? A HP2 fornece vários serviços. Nós fornecemos serviços de consultoria, maioritariamente, portanto temos serviços de consultoria específica para clientes que necessitam de resolver certos problemas específicos de software, temos serviços de implementação de software de raiz, onde implementamos um software desde o início até ao fim, mediante um acordo com o cliente dos requisitos que são necessários para o desenvolvimento desse software. Temos serviços de nearshoring para o estrangeiro, temos serviços de consultoria no estrangeiro também, portanto estamos em praticamente todos os ramos de desenvolvimento de software relacionados com o serviço de consultoria. E obviamente na área da segurança? Na área da segurança também, portanto a HP2 atravessa todas as áreas relacionadas com as TI, na verdade. E este projeto foi abraçado pela União Europeia, não é? Sim, este projeto, portanto, nós concorremos a financiamento através do programa Portugal 2020. O Portugal 2020 está debaixo do programa Horizonte 2020, que é um programa europeu para o financiamento de inovação na Europa. O Portugal 2020 é um subprograma do Horizonte 2020 e nós concorremos a esse programa, submetemos a ideia do Blockbase a esse programa. A probabilidade de ganhar financiamento neste tipo de programas é muito baixa, portanto requer um documento muito bem elaborado. Nós demorámos bastante tempo a elaborar este documento, tipicamente a taxa de sucesso é aproximadamente a 5%, portanto não é brincadeira nenhuma fazer este documento. Aliás, se bem me recordo, são aproximadamente 100 páginas onde explicamos ao mais ínfimo pormenor exatamente o que queremos fazer e como queremos fazer, e depois é avaliado por um painel de peritos que vão validar se aquilo que nós queremos fazer é motivo de ser financiado pelo Portugal 2020 e pelo Horizonte 2020, porque são regras da Comunidade Europeia que determinam se nós podemos ou não ser eleitos para financiamento. E nós concorremos e obtivemos o financiamento, portanto, e aqui estamos a desenvolver o Blockbase neste momento há mais de um ano e estamos praticamente prontos para pôr o software no ar. Portanto, nós vamos publicar o nosso software na plataforma GitHub, onde o software vai ficar público para qualquer pessoa o poder descarregar e para começar a utilizar o nosso software. Normalmente as pessoas só se preocupam com os problemas quando são assaltados, é que põem trancas à porta. Conselhos é que podes dar numa altura que tanto se fala de segurança e de tanto se fala que os nossos dados andam por aí? Bem, a prevenção digamos que é a melhor opção. Nós só sabemos que temos um problema de segurança de dados quando esse problema surge, efetivamente. E muitas vezes é difícil de determinar qual foi a falha de segurança que tivemos que levou à quebra de segurança. Acontece que qualquer sistema de informação tradicional, no fundo, tem que ter várias camadas de softwares diferentes e de práticas diferentes e até de formação das próprias pessoas que operam isso tudo, várias camadas de segurança
para garantir a segurança dos dados. E todas elas são sujeitas a uma ou outra quebra, e a quebra muitas vezes vem do centro, vem dos próprios administradores dos dados, ou de pessoas que estão muito próximas dos administradores e que têm acesso privilegiado, que às vezes até por erro humano pensam que estão a fornecer informação a alguém que merece obter essa informação ou que deve obter essa informação, e na verdade estão a fornecer informação confidencial a um hacker. Por exemplo, um ataque muito comum que existe em empresas é haver um telefonema onde o atacante diz que pertence a uma instituição qualquer muito importante, governamental ou da polícia ou de investigação ou o que for, e que necessita de acesso privilegiado a um conjunto de dados, e muitas vezes passwords são fornecidas dessa maneira, e a pessoa pode entrar nos dados, e no momento em que consegue aceder aos dados, provavelmente também consegue manipulá-los, e a manipulação pode ser detectada só muito mais tarde. Isto é um exemplo de um ataque, mas o ataque mais simples é aquele que tem acesso privilegiado aos dados, manipula-os a seu favor. Portanto, isso acontece também muitas vezes. Ricardo, muito obrigado por vir aqui à Hora da Maçã e, portanto, fica aqui então o convite para as empresas pelo menos darem uma espreitadela na HP2 para perceberem os vossos serviços e aquilo que vocês podem fornecer. Obrigado, eu, Nuno. Muito gosto em participar neste podcast.